tão pecador. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo de número 6. Glórias a Deus, versículos de número 14 ao 16. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículos de número 14 ao 16. Aleluia! Glória a Deus! Diz a palavra do Senhor: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou do seu coração. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar seus lugares. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus! Poderíamos escolher muitos lugares para estarmos como a noite dessa. Glórias a Deus, mas aprove ao nosso Deus esse dia 4 de junho de 2025 estarmos aqui reunidos neste lugar maravilhoso aqui da cidade de Cascavel para um culto de inauguração de mais uma congregação para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus! Aleluia! Quem se alegra no seu coração por esta obra? Glória a Deus! Foram muitos dias trabalhados, glórias a Deus. Agradecemos ao nosso companheiro e amigo, irmão Juarez, né, pastor? Glórias a Deus que cedeu esse espaço, foi construído para abrir um trabalho, e eu creio que muitas almas vão ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Muitas almas vão aceitar a Jesus. Glórias a Deus. Nós sabemos que Cascavel é uma cidade muito grande, tem muitas vidas, muitas almas a serem salvas. Glórias a Deus. E a palavra, quando ela está nas mãos das pessoas certas, corretas, a palavra, ela prospera com a ajuda de Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Então é Deus. com grande temor e tremor que estou diante dessa tribuna aqui, transmitindo a palavra ao seu coração nesta noite. E para aquelas pessoas também que vão ouvir, aleluias, a gravação deste culto nesta noite, de inauguração de mais um trabalho para a honra e glória do nosso Deus. A história de Davi, aquele que nasce num lar cristão, ele conhece desde pequenininho quem é Davi, né? Eu aprendi e conheci muito mais a história do rei Davi quando a nossa filha nasceu, Emanuele. Era dia e noite ouvindo sobre Davi. Glórias a Deus. E a gente vai aprendendo a palavra do Senhor a cada dia que passa. Se eu falar para os irmãos que eu conheço a palavra de Deus, eu já ouvi, já li a Bíblia. Quero falar para os irmãos que, digamos que toda ela, já de ponta a ponta, de capa a capa, nós temos um certo conhecimento, mas não temos todo o conhecimento da palavra do Senhor. Aleluia! Há anos e anos manuseando, aprendendo a palavra do Senhor, e nós não temos o conhecimento suficiente ainda da palavra do Senhor. E cada dia o Senhor acrescenta às nossas vidas algo. Glórias a Deus. É através de uma pregação, através da leitura da palavra. E o nosso coração sempre se alegra quando nós estamos na presença do Senhor. Aleluia! E eu andei, meus irmãos, por este mundo afora, sem a presença de Deus, e eu falo para os irmãos que é difícil. Muito difícil. E aqui eu vejo quando Deus ele escolhe um jovem chamado Davi para a obra do Senhor, para o trabalho da obra do Senhor. A própria palavra de Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus. Glórias a Deus.
E aqui nós vemos que essa história em 1ª e 2ª Samuel vai falar muito sobre o rei Davi, vai falar sobre Eli, sobre os seus filhos, como que a arca Glória a Deus. era manuseada, o que ela representava, glórias a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que o povo de Israel, de tempos em tempos, eles acabavam se afastando da presença do Senhor. E Deus havia dado uma ordem para eles, e essa arca representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Aleluias. Hoje é diferente. A presença de Deus está dentro do meu coração, dentro do seu coração. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas antigamente era de uma forma diferente. Deus se manifestava de uma outra forma ao seu povo. Glórias a Deus. A presença de Deus estava no meio do seu povo. E a arca de Deus representava a presença de Deus no meio deles. Glória a Deus. E na história de Eli, Glória a nós vemos que seus filhos faziam atrocidades, Ofni e Finéias. Eles acabaram fazendo coisas erradas que desagradavam o coração de Deus. Aleluia. Eli já uma pessoa de idade, uma pessoa já bem avançada de idade. A palavra de Deus relata que ele já não via direito, ele não conseguia de alguma forma ou de outra repreender os seus filhos, instruir eles para andar no verdadeiro caminho do Senhor. Glórias a Deus. E nós vemos que a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 4, vai relatar que Ofni e Finéias, eles acabaram sendo mortos por Deus. Aleluia. Muitos vão falar que Deus não mata. Deus mata. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela relata que Deus, ele Glória a mata. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E aconteceu isso, que eles foram para uma guerra contra os filisteus. Mas uma pessoa desconcertada diante de Deus, será que Deus vai apoiar uma pessoa que erra perante Ele? Deus vai deixar essa pessoa impune? Deus dá muitas oportunidades ao ser humano para ele se arrepender dos seus maus caminhos Aleluia. e voltar ao caminho reto diante de Deus. Eles tiveram a oportunidade, eles serviam a Deus de uma forma, e no decorrer do tempo eles acabaram se distanciando da presença do Senhor. Glórias a Deus. E eles foram para uma guerra, acabaram levando essa arca. Aleluia. Eles achavam que a presença de Deus estava com eles, e na realidade não estava com eles. E eles acabaram perdendo as suas vidas. Um mensageiro veio até Eli e trouxe a notícia que os seus filhos haviam sido mortos na guerra. Aleluia. Glória a Deus. E Eli, com Aleluia. um susto, acabou caindo, batendo a cabeça muito forte, acabou falecendo também. E uma das mulheres que estava grávida, a esposa de Finéias, estava perto de dar à luz, mas ainda não era o tempo certo dela dar à luz. E com toda essa notícia, ela entrou em trabalho de parto. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nasceu o filho dela. Em meio a todo aquele sofrimento, glórias a Deus. E antes dela falecer, ela deu um nome a este filho. A palavra de Deus fala que o nome desse filho é Icabô. E o que significa isso? Foi-se a glória de Israel. Aleluia. Eles perderam a presença preciosa que era de Deus no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Nesse tempo, Davi não era rei ainda. Aleluia. Ele não tinha assumido o reinado ainda de Israel. E aqui nós vamos ver que essa arca ela foi levada pelos filisteus, ficou no meio dos filisteus durante 7 meses. Aleluia. E trouxe muitas consequências desagradáveis aos filisteus. Quando eles levaram essa arca, eles levaram, aleluia, até um deus deles chamado Dagon. Glórias a Deus. E colocaram essa arca diante desse deus deles. E de manhã cedo, de madrugada, quando foram lá, aleluia, verificar como que estava o sacrifício que eles iam fazer ao Deus deles, o Deus deles, Dagon, estava prostrado com o rosto em terra perante a arca do Senhor. Glórias a Deus. Eles levantaram Dagon, e no outro dia,
quando eles foram fazer os seus sacrifícios novamente, eles depararam com Dagon novamente prostrado, mas diferente, com as suas mãos cortadas e sua cabeça decapitada perante a arca do Senhor. Glória a Deus. E Deus passa a ferir eles com muitas chagas, com pestes, glórias a Deus. E eles falaram assim: não queremos mais isso aqui, que isso aqui tem nos afligido muito, vamos mandar para fora. E levaram a arca do Senhor. Glória a Deus. Tiraram ela daí. E no decorrer dessa história, a arca do Senhor ficou perdida durante 20 anos, longe de Israel. Glórias a Deus. E Davi, aqui no capítulo 6, quando ele reúne os escolhidos de Israel, o número de 30.000, ele foi em busca dessa arca. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A preocupação de Davi ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um conhecimento de Deus. Ele sabia quem era o Deus de Israel, que havia dado vitória para ele quando ele estava no campo. Ele havia lutado com um urso, com um leão e havia prevalecido. Glórias a Deus. E quando ele se encontra com o gigante Golias também, ele prevalece contra o gigante Golias. Glórias a Deus. Então ele sabia quem era. Glória a O Deus. Deus de Israel a quem ele servia. E Davi foi em busca dessa arca. Glória a Deus. Glórias a Deus. Trazer novamente para o templo, trazer novamente para Israel esta arca. Aleluia. Aleluias. Mas acontece Glória a Deus. nessa busca, quando eles buscam esta arca, glórias a Deus, acontece algo no caminho, que somente os levitas poderiam carregar esta arca. Glórias a Deus, aleluias. E essa arca, ela estava na casa de Abinadab. Glórias a Deus, aleluias. Então vai falar aqui no versículo 6, aleluias, que e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, aiou-ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeiras, de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu porque o Senhor abriu rotura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Glórias a Deus. Como que ele ia conseguir trazer esta arca até a casa de Davi, até a cidade de Davi, se havia acontecido isso no meio do caminho? Glórias a Deus. Então fala mais a palavra: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua família. Glória a Deus. Então nós vemos a diferença. Aqui a bênção do Senhor estava na casa de Obed-edom, mas no meio dos filisteus trouxe consequências terríveis para eles. Glórias a Deus. Porque não era o povo de Deus, os filisteus não eram, eles lutavam contra o povo de Deus. É a mesma coisa nós pegarmos uma coisa preciosa que é a palavra de Deus, nós levarmos ela lá para o lixão da cidade. Isso que representava a presença do Senhor no meio de Israel, eles deixaram levar a arca, a presença. Aleluias. Eles perderam a presença de Deus. Aleluia. E muitos deles não estavam preocupados com a presença de Deus mais. Quando a pessoa ela se acostuma com algo da parte do Senhor, de Deus, muitas das vezes ela acaba se esquecendo de quem é Deus, acaba perdendo o temor de Deus. Aleluia. Isso aconteceu com Israel. Imagina Ofni e Finéias todos os dias no templo. Aleluia. Quando iam fazer sacrifícios, a carne que era destinada a eles seria uma carne cozida. E eles não, iam lá, eles tiravam a melhor carne, eles davam ordem para tirar a melhor parte para eles
e eles não queriam fazer conforme Deus havia ordenado que eles fizessem. Eles já estavam errados perante a presença do Senhor. Eles haviam perdido a presença de Deus na vida deles. Eles haviam perdido o temor de Deus na vida deles. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia. É a mesma coisa hoje, meus irmãos. Não adianta nós termos uma palavra em nossas mãos, nós não sabemos manusear ela. Não adianta nós termos a Bíblia em nossas mãos, nós não sabemos ler ela da forma que ela é e nós colocarmos em prática em nossas vidas da forma que ela é. Davi, ele se preocupava com a presença de Deus, assim como nós devemos nos preocupar com a presença do Senhor. Aleluia. Nós devemos dar o devido respeito e temor à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra não dá respaldo para nós errarmos perante Deus. Aleluia. Por mais que muitas pessoas falam assim, não, a palavra de Deus ela não é completa para nós, falta alguma coisa, nós devemos acrescentar alguma coisa na palavra. Nós devemos acrescentar alguma coisa na palavra? Não. A palavra de Deus fala que nós não devemos acrescentar e nem tirar nada da palavra do Senhor. Glória a Deus. Tudo o que nós precisamos para as nossas vidas já tem o suficiente aqui na palavra do Senhor. A palavra em si própria, em si mesma, ela já é suficiente para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Então essa preocupação de Davi em trazer a arca de novo para o meio do seu povo. Ele viu o seu povo sofrendo, um povo perdido já, sem a presença do Senhor, se desviando, seguindo outros deuses, glórias a Deus, e estavam longe da presença do Senhor. E aqui quando fala a palavra do Senhor, no versículo 12, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. Glória a Deus. Só que dessa vez foi diferente. Teve todo um preparo para eles buscarem essa arca de Deus. Aleluia. A primeira vez ele falou assim, não, nós temos que buscar, nós temos que resgatar essa arca. Mas foram de uma forma que não agradou a Deus. Aleluia. Talvez até no começo e indo tudo bem, mas muitas das vezes Deus, ele dá uma olhada e fala assim, ó, não está indo de acordo, não é desse jeito. Aleluia. Vamos colocar a forma correta para que haja a obediência verdadeira da palavra do Senhor na vida do homem e da mulher. Aleluia. Então Davi aqui ele ouve que a casa de Obed-edom estava sendo muito abençoada em 3 meses que a arca estava lá. Glórias a Deus. Aleluia. Então os versículos aqui de 13 em diante vai falar assim, sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Aí já muda toda a história. A forma que eles vão transportar. Aleluia. Já é com reverência, já é com muito mais atenção aquilo que representava a presença do Senhor sobre a vida de cada um daqueles homens que foram buscar a arca. A preocupação, agora nós vamos fazer a forma correta. Deus vai se agradar. Aleluia. Porque da outra vez, quando Uzá colocou a mão, Deus acabou fulminando a vida dele ali. E eu me entristeci muito. Davi deve ter falado para eles. Agora nós vamos fazer com alegria. Nós vamos lá buscar, vamos buscar com temor, com reverência. Nós vamos fazer a coisa da forma correta. E a palavra de Deus fala no versículo 14 que eu li com os irmãos. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi, ele era rei, mas ele deixou as suas roupas sacerdotais de lado. Ele se vestiu com a roupa mais simples, glórias a Deus. Ele não estava se preocupando com a sua posição social neste momento, glórias a Deus. E sim como que ele iria agradar a Deus naquele momento. Aleluia, glórias a Deus. Então a alegria dele ele era tremenda. Imagina resgatar a presença de Deus novamente para o meio do seu povo. Glória a Deus. Resgatar aquilo que eles
eles haviam perdido, não Davi, mas os antecessores deles que deixaram com que a arca do Senhor fosse levada. Aleluias. Ofni e Finéias, quando eles foram para a batalha, eles não diz a Bíblia, não dá respaldo à Bíblia, mas eu quero enfatizar para os irmãos que de repente eles levaram a arca da aliança, a arca de Deus, como sendo um amuleto, um objeto de sorte, um objeto talvez que fosse ajudar eles. Glórias a Deus. Quem de nós, quando esteve no mundo, não tinha um amuleto, não tinha um algo na sua carteira? Tem muitos que usam pé de coelho. Dá sorte pé de coelho? Aleluias. Quem já teve um pezinho de coelho guardado no bolso? Ou carregado no pingente? O senhor teve, pastor? Até figa o senhor tinha? E dava resultado? Nunca deu. Glória a Deus. E o que o senhor vê na mudança na sua vida depois de Jesus? Quem que é o nosso supridor, o nosso abençoador? Glória a Deus. Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Era esse Deus a quem Davi confiava, a quem Davi temia. Aleluias. Era esse Deus a quem Davi buscava a todo instante. Aleluias. Para trazer, resgatar a presença de Deus. Hoje, sabe aonde está a arca? Sabe aonde que está a arca hoje? Você precisa carregar a arca, nós precisamos carregar a arca. Apesar que tem lugares aí que carregam a arca, levam uma arca, né? Mas está errado. Coloca a mão no teu coraçãozinho aí, ó. A arca está aí dentro, ó. A arca está aqui dentro hoje, ó. Você é responsável pela presença de Deus. Aleluia. Na sua vida, se não tem a presença de Deus, é por sua causa. Ofni e Finéias não tinham mais a presença de Deus, não era por causa deles, não era por causa dos outros. Eles tinham perdido a presença de Deus. Eli também já tinha perdido, ele já não estava mais com todo aquele ânimo, aquele vigor, aquela disposição que ele tinha, ele já estava já avançado de idade, já os olhos escurecidos, já não tinha mais visão. Glórias a Deus. Glória a Deus. E a presença de Deus estava longe deles. Aleluia. Hoje é diferente, meus irmãos. Hoje a presença de Deus está em cada um de nós. Aleluia. Cada um de nós carrega essa preciosidade que é a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então fala que assim subindo levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Alegria contagiante na vida daqueles homens, na vida de Davi, fazendo com que o transporte desta arca fosse com zelo, fosse da forma correta, e Deus se agradando deles, eles oferecendo louvores, glórias a Deus, aleluias ao Senhor, glórias a Deus. Então Deus se alegrou da vida deles. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas aconteceu algo aqui. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. Quem sabe para ela o título de rei Davi pesasse mais no coração dela do que a presença de Deus sobre a vida dela. Aleluia. Porque o pai dela já tinha se desviado, Saul já tinha se desviado da presença do Senhor. Davi foi o sucessor de Saul, aleluias, e fez muitas coisas boas para o seu povo, trouxe, resgatou novamente a presença de Deus no meio do seu povo, glórias a Deus, e essa alegria contagiante de Davi, ele não estava saltando no meio do povo para se mostrar ao povo, muito pelo contrário. Ele estava se alegrando perante a presença do grande rei que é Deus. Glória a Deus. No Salmo 51, quando Davi fala: não retires de mim o teu espírito, ele sabia quem era Deus. Porque ele sem Deus ele não era nada. E sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Nós precisamos de Deus, nós precisamos dessa presença em nossas vidas todos os dias.
Aleluia. Glória a Nós Deus. vivemos nesse período, nesse tempo onde o mundo tem afetado muito as crianças, tem afetado muito os jovens, a tecnologia nos dias de hoje tem se propagado muito rapidamente e nós sabemos que as coisas erradas, o mal, ele se propaga muito mais rápido do que o bem, do que as coisas boas. Aleluia. Então a preocupação nossa qual é? Zelar por isso daqui, ó. Zelar pela palavra do Senhor. Que cada um de nós coloque no seu coração o temor diante de Deus, de manusear da forma correta a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É muito perigoso nós pegarmos essa palavra aqui e não usarmos ela da forma correta. Aleluia. Porque um dia, meus irmãos, nós vamos ter que prestar conta perante Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ter que prestar conta perante Deus um dia do que eu estou fazendo. Você vai ter que prestar conta perante Deus daquilo que você está fazendo. Agora, se o seu coração é um coração alegre, é um coração que é voltado para as coisas de Deus, você sempre vai se alegrar com as coisas de Deus. Você sempre vai se alegrar com a presença de Deus. Aleluia. E eu quero falar para os irmãos que desde o dia que nós começamos a trabalhar neste lugar, a presença de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! Desde a primeira oração que foi feita nesse lugar, nós conseguimos sentir a presença de Deus. E não vai ser diferente no decorrer dos cultos, dos dias que nós passamos aqui, das orações que nós vamos fazer neste lugar, como o nosso pastor leu, que Deus escolheu este lugar, aleluia, para que a sua obra seja feita e realizada aqui neste lugar, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. E que a presença de Deus seja o real motivo de nós estarmos sempre aqui. Aleluia. É bom nós nos reunirmos, louvarmos a Deus, glorificarmos a Deus, mas sem a presença de Deus nós não nos alegramos. Você já foi em uma festa de aniversário e que o aniversariante não estava nessa festa? É difícil, né? Aleluia. Agora você foi num culto onde a presença do Espírito Santo não estava? Eu acho que em alguns momentos, de repente, a gente foi em algum lugar que não sentiu a presença de Deus. É provável que a gente sinta isso. Aleluia. Porque por mais que tenhamos isso aqui em nossas mãos, se nós não dermos o devido respeito, o devido temor a essa palavra, o dono dessa palavra não vai estar no lugar. Eu tenho a palavra. Se eu não der, aleluia, a devida importância para a palavra do Senhor, que ela é para a minha vida, o dono dessa palavra não vai estar em mim. Pastor, tem muitos que têm Bíblias em casa. Não vou falar de cristãos, de evangélicos, de pessoas que aceitaram Jesus, mas outras denominações, outros nomes, têm até uma Bíblia em casa, mas não surte efeito para eles essa palavra, porque eles só têm somente a palavra, mas não têm o dono da palavra com eles. Na minha casa, quando eu era criança, existia Bíblia, mas o dono da Bíblia não estava lá. Glória a Deus. Porque eu servia um outro Deus. Mas por que a Bíblia estava lá? Porque ela dizia o que era, mas a minha mãe falava assim, não vai ler isso aqui que tu vai ficar louco. Já era instruído assim, pastor. Tinha a palavra de Deus, tinha a Bíblia, mas não podia se ler a Bíblia. Que sentido tinha? Você tem uma coleção de livros na sua casa, mas você não pode ler eles. Que futuro que você tem? Aleluia. É a mesma coisa, você ter a palavra de Deus e você não der a devida importância para ela, não vai surtir efeito nenhum em nossas vidas. Nós temos Jesus como nosso Senhor, mas nós não demos importância para Ele, não vai surtir efeito nenhum em nossas vidas. Aceitar Jesus somente da boca para fora não vai mudar nada. Agora, quando Ele entra aqui dentro, como eu falei para os irmãos, que a arca, aquela presença que está aqui dentro, aí sim, aí tudo muda em nossas vidas. Aí a diferença acontece em nossas vidas. Vimos aqui sobre Obed-Edom.
3 meses que a arca ficou na casa dele, será que ele não zelou, não cuidou, não deixou num lugar especial? Fala assim, não, isso aqui é com temor que vai ficar na minha casa. Aleluias. É a mesma forma a palavra de Deus, né, Deus? Se nós dermos o devido valor para Ele, as coisas vão mudar em nossas vidas. Aleluia. Que essas palavras aqui fiquem no seu coração, irmãos. Aleluia. O privilégio de estarmos no primeiro culto aqui neste lugar. O privilégio que nós temos de servir um Deus vivo. O privilégio que nós temos de servir um Deus que é santo. Um Deus que é maravilhoso. Um Deus que é vivo e um Deus que tudo pode. Aleluias. Nós já somos alegres por isso, meus irmãos. Aleluias. Glória a Deus. A alegria do nosso coração. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado és o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluias. A presença de Deus. Aleluias. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17, vai falar assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós somos livres para adorar e exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos procurar palavras em nosso vocabulário, nós vamos procurar inúmeras palavras para elogiar o nosso Deus, mas não serão suficientes ainda para elogiar e engrandecer o meu e o seu Deus. Aleluia. E se você serve a esse Deus maravilhoso, eu vou pedir para você dar uma salva de palmas, a melhor salva de palmas a esse Jesus maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fico imensamente grato pela vida de cada um dos irmãos que deixaram seus lares, estiveram aqui conosco neste momento, até este momento. Glórias a Deus. E da mesma forma que a presença de Deus esteve sobre a vida de Davi, esteve sobre a casa de Obed-Edom, esteve sobre aqueles que verdadeiramente acreditaram no poder de Deus, esteja sobre a sua vida também, em nome de Jesus. E que você possa receber da parte do Senhor as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. E que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa e especial. E que o Senhor sempre nos abençoe e nos agracie com a sua presença, que é o principal de tudo. E não deixamos de lado a palavra do Senhor, mas colocamos ela em prática em nossas vidas e agradamos ao Senhor com as nossas vidas. Glória a Deus.